Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos de volta com a nossa aula de matemática e hoje nós estamos vendo sobre área e perímetro. Nós vimos na aula anterior que tudo que estiver relacionado à área é a superfície que nós estamos, né? É a parte da superfície e o perímetro é o contorno dessa superfície. Quando nós vamos calcular a área, nós vamos calcular a altura vezes o comprimento ou a largura vezes o comprimento, quando estiver se referindo à área. Quando estiver se referindo a perímetro, é a soma de todos os lados. Se não aparecer a quantidade de todos os lados em número, a gente vai subentender que de um lado a outra extremidade vai ser o mesmo valor, mesmo tamanho ou mesma quantidade que tiver ali. Certo? Então, para a gente relembrar aí, eu quero te convidar a concluir essa atividade comigo e agora eu vou deixar você pensar. Vem aqui comigo. Agora nós temos a C. Eu quero que você se aproxime aí da telinha e faça aí o seu cálculo. Você vai calcular a C, a D e a E. Observe aí e faça o seu cálculo, conte aí qual é a área de cada um deles e o perímetro de cada um deles. Eu vou te dar um tempinho para a gente rapidinho corrigir. Lembrando que quando você vai calcular a área, é a parte interna, né? Os quadradinhos internos, você vai contar por quadradinho. O perímetro, você vai contar a parte do contorno, todo o contorno. Já vamos ver aí o que você conseguiu. Na letra C, nós vamos encontrar de área, nós vamos encontrar 9 centímetros, né? E de perímetro, 16 centímetros. A D, nós vamos encontrar na área 5 centímetros e no perímetro 12 centímetros. Na E, nós vamos encontrar, de área 8 centímetros e de perímetro 12 centímetros. Agora vamos analisar uma outra situação. Observe a imagem abaixo, considerando cada quadradinho como unidade de área. Responda as perguntas. Então, você vai observar essa imagem. Nós temos a imagem 1, que é toda essa região de vermelho. Nós temos a imagem 2, que é toda a área de amarelo. E nós temos a imagem 3, que é toda essa superfície aí de azul. E a imagem 4, que está toda de verde aí. Observando cada uma dessas imagens, vamos responder as perguntas. A primeira pergunta: quais figuras ocupam uma superfície do mesmo tamanho? Então, observando elas aí, qual delas tem o mesmo tamanho? Não tem a ver com o desenho, tem a ver que quando você contar, todos os seus quadradinhos vai dar o mesmo tamanho uma da outra. Questão B. Quais figuras apresentam menor área? Então, dessas figuras aí, qual delas tem a menor área? Na questão C. Se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total dessa figura? Se cada uma representar 1 centímetro quadrado. Vamos responder por parte. Primeira, quais figuras ocupam uma superfície do mesmo tamanho? Fique atento às soluções. A primeira questão pergunta quais figuras ocupam uma superfície do mesmo tamanho. Considerando o quadradinho como unidade de área, observe que a figura 1 e a figura 4, embora apresentam formas diferentes, ocupam o mesmo tamanho. Observe aí, se você for contar os quadradinhos da figura 1 e da figura 4, porque essa superfície aí, como se parece um telhado, se é metade de um e metade de outro, que formam um quadradinho a mais, não é isso? Então, nós temos aí 1, 2, 3, 6 com 1, 7. Aí o vermelho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Então, forma 7 quadradinhos.
Então, nós vamos ter o mesmo tamanho, da 1 e da 4, nós vamos ter 7 quadradinhos. Olha só, a figura 1 é igual a 7 quadradinhos. A figura 4 e 6, a figura 4, 6 quadradinhos inteiros, mais 2 metades, que formam mais uma, né? Que dá o 7º quadradinho. Então, elas duas, tanto a figura 1 como a figura 4, têm a mesma quantidade. A segunda questão pergunta qual figuras apresentam a mesma área, ou seja, tem a mesma área, a parte interna, né? Considerando novamente o quadradinho como unidade de área, observe que a figura que apresenta a menor área é a figura 2. Veja a comparação abaixo. Figura 1 é igual a 7. Isso aí a gente já sabia, né? A figura 2 é igual a 6. A figura 3, ela é igual a 8 quadradinhos. E a gente já sabe que a 4 também é igual a 7. Então, a que apresenta a menor só pode ser a 2, né? A 2 aí representa a menor área, porque ela tem menos quadradinho. Porque a gente está utilizando o quadradinho como unidade de área, né? Então, a gente está contando cada quadradinho como uma unidade de área. Agora, vamos para a terceira pergunta. A terceira questão é a seguinte. Se a figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total dessa figura? E aí, conta aí para mim. Nós temos quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 2 por 4 igual a 8. Se cada um representa 1 centímetro, logo nós vamos ter quanto? Primeira solução. Embora essa questão apresente uma situação diferente, inserindo medidas, a forma de solução poderá ser a mesma contando o quadradinho, ou seja, de contar os quadradinhos. Porque é 1 centímetro, mas cada uma seria contando mesmo, cada um quadradinho. Porém, não se esqueça como esta questão possui medidas em centímetros quadrados. A resposta também deve ser na mesma forma, ou seja, a área total de figuras 3 é igual a 8 centímetros quadrados. Nós sabíamos que tinha 8 quadradinhos, mas como está falando de centímetros quadrados, então aí eu vou ter que colocar centímetros quadrados. Como assim, professora? Temos 8 quadradinhos, certo? Na figura 3, não é isso? De um lado a gente tem 4, 1, 2, 3, 4, e do outro nós temos mais 4. Total de 8 quadradinhos. Aí a gente poderia responder 8 quadradinhos. Só que aí está perguntando se representasse centímetro, 1 centímetro quadrado. Lembra que a gente falou que quando a gente estiver falando do quadradinho de área, nós estamos falando de centímetro quadrado? Então, aqui, a resposta eu tenho que responder da mesma forma. 8 centímetros quadrados. Essa é a diferença, tá vendo? É dessa forma. Agora, voltando lá. Então, aqui nós temos a imagem, 8 centímetros quadrados. Agora, uma outra situação. Um homem comprou um pequeno lote de terra, como mostra a figura abaixo. Aí nós temos o comprimento e temos a largura. A questão é, o perímetro do lote é... Qual é a pergunta? É o perímetro. Quando se está falando de perímetro, como que eu vou resolver? Como que eu vou calcular? Lembrem aí. Muito bem, eu vou fazer a soma de todos os lados. Então, eu vou ter que somar todos os lados. Vem aqui comigo. Né? Eu tenho aí uma determinada área que eu tenho de comprimento 11 metros
E de largura eu vou ter 6 metros, né? 6 metros. Aqui eu vou ter 6 metros e aqui eu vou ter 11 metros também. Então, como que eu vou descobrir? Eu vou fazer a soma de todos eles. 11 mais 6 mais 11 mais 6. Posso somar por partes. 11 mais 6 dá quanto? 17. Mais 11 mais 6 vai dar quanto? 17. E depois somar. 17 mais 17. 7, 7 são 14, vai 1. 1, 2, 3. 34 metros quadrados, né? Ou seja, 34 metros, né? Porque nós estamos falando de perímetro. Então, a nossa resposta, nosso gabarito só pode ser 34 metros, né? Quando fala de metros quadrados é quando a gente está falando de área. Mais uma questão. Qual a área da flor, usada como unidade de medida, o hexágono? Então, agora nós temos outro tipo de figura, né? Nós temos aí um hexágono. E se cada hexágono for uma unidade de medida, qual é a área dessa flor? O que você vai fazer? Do mesmo jeito que você conta os quadradinhos, você vai contar os hexágonos. Então, quantos não aí? Contem aí. Já contaram? Já descobriram? É isso mesmo. Bem facinho, né? Essa só pode ser a alternativa D. São 9. É só você contar quantos hexágonos estão pintados. E aí nós temos 9, porque temos 3, 6 azuis, 1 amarelo, 7 e 2 verde, 9. Certinho? Dá pra fazer cálculo mental, né? Mais uma pra gente finalizar. Para cercar o canteiro de alface, o senhor Haroldo mediu o comprimento, sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado. Ou seja, cada quadrado. Aí agora você não vai observar a imagem. O que você vai observar? Os quadradinhos que estão aí escondidos por trás dessa imagem. Você vai contar quantos quadradinhos tem, só que você vai saber só a parte do perímetro, só a parte externa. Você vai contar de um por um para descobrir quantos tem. Então, qual será o perímetro? Vamos lá? Nós temos 6 de comprimento e 3 de largura. Quanto que dá? Muito bem, vamos somando aí. Só pode ser 18, né? Isso mesmo. E a gente vai... Hoje nós estudamos, né, sobre área e perímetro. Pra gente lembrar que quando nós queremos saber a área, nós vamos multiplicar a largura vezes o comprimento ou a altura vezes o comprimento. Quando nós estivermos falando de perímetro, vai ser a soma de todos os lados. Então, nós vamos somar. Quando for a área, nós vamos multiplicar a área vezes o comprimento vezes a altura, tá bom? E a gente vai finalizar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Quer revê-la novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e as outras. Até mais!